Bom, hoje é 24, né? 24 de janeiro de 2018. Estamos na residência do senhor Chico Novaes, vamos falar assim, senhor Chico Novaes, muito conhecido, dispensa comentário, em Jardim. E o nosso assunto hoje é para uma gravação para o programa Jardim em Destaque da Rádio Cultura FM 104,9, também para o canal de notícia AEMAJO, Associação Escola de Música e Arte de Jardim, também para o jornal impresso, o jornal AEMAJO impresso. O assunto que nos traz para os ouvintes da Rádio Cultura FM, também no Brasil online, é acerca de Jardim, a antologia de Jardim, e mais precisamente a época canavieira que Jardim teve aqui, muito engenho, muitos engenhos. E seu Chico Novaes, como outros produtores aqui, era produtor de rapadura e ainda tem um engenho dele aqui mantido justamente para a memória, não tem memória. Então, o seu Chico, a gente vai conversar com ele agora e ele vai começar dizendo aos ouvintes e aos telespectadores como era a época canavieira de Jardim e quando começou. Seu Chico Novaes, meus respeitos, muito obrigado por estar me acolhido na sua residência para fazermos esse documentário. Nós temos 20 minutos aí, dividido em 2 ou 3 perguntas, acerca das suas explanações. Como era o jardim canavieiro e a diferença para o jardim de hoje? Boa tarde. Boa tarde, professor Expedito. Tenho uma grata satisfação em atendê-lo, vendo e sentindo que o senhor é empenhado no resgate da cultura jardinense, desde que chegou nessa terra, contribuindo com seus conhecimentos, sua inteligência, sua capacidade de percepção, que tem muito elevado o jardim ultimamente. Nós, de um modo geral, eu especialmente reconheço esse seu valor, por isso estou tendente a cooperar com seus interesses do resgate das coisas de jardim. Pois bem, seu Chico, a nossa primeira pergunta é sobre os anos que desde o senhor criança, eu acredito que a hereditariedade que veio dos seus pais, a produção da cana em jardim, a produção de rapadura, tinha outras produções, como por exemplo a mandioca, né, a plantação de arroz, o feijão mulatim, mas quem movia jardim era mais a questão da canavieira, a questão da rapadura. Seu Chico, como era aquela época? A vocação do Cariri, por ter suas terras muito férteis e os vales úmidos, foi aqui introduzida há muito tempo atrás a cultura da cana. A cana-de-açúcar sempre foi uma cultura que marcou um ciclo de maior importância em todo o país, desde o descobrimento, quando chegaram os primeiros banguês. E a vocação da região do Cariri, composta de 29 municípios, era essa. Nos vales úmidos, a cana prevaleceu. E foi transformada, a transformação da cana era na fabricação da rapadura, um dos produtos naturais mais nutritivos, rico em todo tipo de proteínas e nutrientes da melhor qualidade, sem que na época nada de nenhum produto artificial era acrescido à fabricação da rapadura, que marcou a época. A rapadura participou da culinária da região por mais de 3 séculos, sendo fundamental e importante, porque foi o maior mercado de trabalho que já houve aqui na região, cerca de 301 engenhos oficialmente montados na região, 90% engenho a boi, com certo avanço das tecnologias. Apareceu o motor a vapor, que veio automatizar muito a produção, e posteriormente, na chegada da energia de Paulo Afonso, na região do Cariri inteiro, os motores foram mudados do motor a vapor para o motor elétrico, que era mais prático e até mais econômico. Esse ciclo foi fundamental. Todas as riquezas da região, no sentido
por exemplo, da educação, os senhores de engenho, que era responsável por a grande maioria do mercado de emprego, que era o engenho, absorvia cerca de 30 a 40 trabalhadores durante a época da moagem, que variava entre 4, 5 e 6 meses, dependendo da área da propriedade. Isso trouxe grande melhora para a população, tanto no setor do emprego, para a pobreza, que tem o emprego garantido, como os donos de engenho, por ter o poder aquisitivo bom na época, pensaram em educar os filhos. Muitos dos filhos da região do Cariri foram buscar as universidades na Bahia, em Recife, estudando Direito em Recife, na grande universidade, a Escola de Direito de Recife, famosa no Nordeste inteiro, no Brasil, assim como a Escola de Medicina de Salvador, que foi a que começou a formar os doutores daquela época, os médicos daquela época. O ciclo da cana foi importante nessa formação e a gente ainda não viu hoje ainda, com todo o progresso, uma época mais boa e mais importante do que a época dos engenhos de rapadura. Jardim, no município de Jardim, oficialmente possuíamos 31 engenhos no município de Jardim, que, como disse, no começo era todos engenho a boi, a tração era o boi, depois passou para o motor a vapor, assim que no setor da zona da mata de Pernambuco e Alagoas, que era a base da cana aqui do Nordeste, porque as terras lá eram vocacionadas e chovia bastante. Quando os engenhos banguês de fabricação de açúcar foram transferidos para as usinas de açúcar, aí muita gente da região do Cariri cearense adquiriu os motores a vapor, que lá já estava obsoleto, porque a usina era quem estava aparecendo como progresso, aí foram usados aqui. Meu pai, especialmente, o senhor Urias Novaes, foi o primeiro cidadão da região do Cariri que importou da Inglaterra um motor a vapor, chamando a atenção de todos os colegas dos engenhos, porque ele teve a ousadia de comprar um motor da montagem mais moderna para aquela época. Isso aconteceu no ano 1930, primeira moagem no sítio Engenho Velho, com o motor a vapor trazido da Inglaterra para Jardim. Veio de navio até o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, do Porto do Mucuripe até a estação ferroviária de Juazeiro do Norte, de trem, e de Juazeiro do Norte para Jardim veio traçada por 36 boi. E naquela época era o boi de carro, o famoso boi de carro, que era o meio de transportar os produtos. Então, na descida da serra, houve uma preocupação muito de meu pai e outros, como era que esse carro, que esse motor puxado, motor pesando cerca de 4 toneladas, ia descer a serra. Mas o Manuel Carreiro, que na época era considerado o grande carreiro da região todinha, porque tinha cabeça, tinha vocação, gostava dos bois, gostava da tradição do carro de boi, de ouvir o canto do cocão nas estradas. Então ele, inteligentemente, amarrou um pedaço de madeira muito forte no eixo e o motor, que vinha montado em 4 rodas, não tinha mais oportunidade de rodar. Ele veio arrastar, desceu a ladeira arrastado. Por isso, não embalou empurrando os bois. Foi uma estratégia muito grande do Manuel Carreiro. Cada época com a sua astúcia, né? É. Mas, seu Chico Novaes, agora, assim, eu até, quando o senhor falou dos 31 engenhos de Jardim, era a próxima pergunta, que agora eu já passo para a seguinte pergunta. A sua hereditariedade de acompanhamento da agricultura canavieira de Jardim vem de muito tempo, do seu pai, como o senhor acabou de citar, o senhor Urias Novaes. Agora, seu Chico Novaes, como o senhor de engenho, na sua época, qual foi a época que mais evoluiu? Foi na época do seu pai ou já depois da modernidade? Meu pai
foi talvez o pioneiro nessa questão de a visão mais moderna, mais para frente do engenho. E mais corajoso. Ele saiu do boi que, em média, o engenho produzia 8 a 10 cargas, cerca de 800 a 1000 rapaduras por dia. Ele, quando importou o locomóvel da Inglaterra, com capacidade muito maior do que o que se podia pensar aqui na região, saltou da produção de 8 a 10, 12 cargas dia para 30 diárias. Aí o que ocorreu? O poder aquisitivo dele melhorou demais, as finanças melhoraram, porque a automatização da produção contribuiu fortemente. Então, com os mesmos homens, praticamente com os mesmos homens, ele conseguiu produzir o triplo do que ele produzia com o boi. Aí barateou a produção. E eu, nascido e criado no engenho, me orgulho disso. Tive a chance, alguma chance, meu pai era sem estudo, sem escolaridade, mas muito inteligente e um sujeito com pensamento muito no futuro. Nasceram na minha casa 11 filhos, sendo que a maioria mulher. Eram 8 mulheres e 3 homens. E na época de meu pai, no começo da edificação da família, a tradição da região do sertão inteiro, e também dos senhores de engenho, era não botar a filha mulher para estudar. Contratavam, na época, um professor, uma professora, e em casa ensinava, de preferência, as prendas domésticas, bordar e costurar, e ler, escrever e fazer as operações de matemática, para não sair de casa. Filha mulher era reservada a ficar em casa. Os mais visionários, como meu pai, que por sinal foi o único do município de Jardim, tendo os filhos, na maioria mulheres, e teve uma visão espetacular. E isso representou para nós um avanço especial, culturalmente, socialmente e economicamente falando. Ele botou no Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza, colégio de orientação francesa, das irmãs, as freiras, e botou as filhas internas no Colégio da Imaculada Conceição, contra a expectativa de todos os outros colegas dele, da profissão. Rapaz, não bota as filhas para estudar, que história, bota o professor em casa. Quem vai estudar são os filhos homens. E ele não, ele era um sujeito de uma visão diferente, muito mais moderno do que todos da época. Já era moderno. É, muito moderno, muito inteligente, muito. Eu tenho essa alegria grande de dizer isso, porque realmente foi. Aí o que aconteceu? As filhas ficaram estudando em Fortaleza, meus colegas muito bons, fizeram ao mesmo tempo o curso normal e o científico junto, e logo depois fizeram o vestibular e passaram nas universidades de Fortaleza, em várias áreas da saúde, da pedagogia e mais, e constituíram família, casando com pessoas de Fortaleza com outra mentalidade, transformando a gente num núcleo de pessoas evoluídas e bem procedidas, graças a Deus. Eu, como filho homem, fui destacado para estudar. Fui para Recife, estudei, entrei no Exército, fiz um curso de oficial do Exército. Mas, por força das circunstâncias, meu pai teve, aos 72 anos, um infarto muito grande, conseguiu sobreviver, porque, por sorte, estava em Recife na hora que teve o infarto. E foi interno numa clínica, a única que existia na época, no Norte e Nordeste, e sobreviveu, mas ficou impossibilitado de fazer os trabalhos da lida, da agricultura, principalmente do engenho, que tinha as madrugadas, que tinha a lida muito forte. Aí eu fui escolhido para continuar as atividades dele, inclusive ajudar na educação e instrução dos outros meus irmãos. Resultando, quando edifiquei minha família, com muito esforço e ainda me olhando para o exemplo dele, continuei a ajudar a formar meus irmãos, formando 7 dos meus irmãos e depois 8 dos meus filhos.
todos hoje são formados, sem nunca pegar uma bolsa de estudo de ninguém, nenhuma, nem nada. Nunca estudaram numa escola particular, numa faculdade. Todos foram na Universidade Federal do Ceará. Só na área de saúde eu tenho 5 maiores orgulho. Morando nos Estados Unidos, morando na Europa, morando em Portugal e na nossa Fortaleza, nossa capital, aqui pertinho, em Jardim. Estamos conversando com o senhor Francisco Novaes, seu Chico Novaes, conhecido aqui. Eu não gosto, dispensando um pouco a questão formal e dignificando a questão a apresentação do sinônimo familiar, ou seja, do sinônimo de prenomes. Estamos aqui com o seu Chico Novaes, conhecido por todos. Eu gostaria até que na próxima pergunta agora o senhor fizesse aí saudasse o Brasil, porque nós estamos também online, né? E os seus filhos, o senhor pode até entrar em contato e dizer que eles podem entrar pelo YouTube, canal de notícia Aemajo Online, eu vou lhe dar o cartão, eu acredito que onde eles estiverem vão assistir essa reportagem. Mas agora, a pergunta, seu Chico, nós já estamos com 14 minutos, 15 minutos de entrevista, agora a pergunta é a seguinte, e agora, desse tempo todo para cá, como o senhor vê hoje toda aquela produção, aquele trabalho que os senhores fizeram, toda aquela luta pelo desenvolvimento do progresso caririense e jardinense, e hoje, como é que o senhor vê? Olha, eu vejo que não adianta você pensar no retorno daquela época do ciclo da rapadura. Assim como o ciclo do algodão, o ciclo da mamona, Mandioca, né? E outras culturas, tudo passou. Um aspecto interessante é que com o avanço do tempo andando, surgiram os avanços da tecnologia, transformando as lavouras todas num processo de automatização, quando foi introduzida a máquina. E o que é que nós observamos hoje? Os tipos de solo que possuímos, especialmente no sítio de Jardim. Solo acidentado, pedregoso, na grande parte. Não cabe, não suporta as máquinas que no momento existem. Então, para que nós pudéssemos automatizar nossa produção, fazendo uso da máquina que é necessária, que é importante e que veio para resolver, barateando a produção. Aí o que é que aconteceu conosco? Por ser o município um minifundo dos maiores da região, as propriedades são pequenas, como o nome está dizendo, minifundo, pequena propriedade, que não cabe à máquina, não suporta a máquina. Não podemos usar as colheitadeiras, as sameadeiras, nem as cortadeiras de cana, nem outras coisas mais, porque a propriedade é pequena. Necessário se torna que houvesse um desenvolvimento no espírito cooperativista e através de cooperativa nós pudéssemos comprar as máquinas para trabalhar em conjunto. Essa mentalidade ainda não se criou no homem da região e vai ficar difícil. Eu estou lamentando o tempo que já andou demais comigo e eu não vou poder ver essa realização que eu tanto quis, que era Jardim voltar a produzir, Jardim voltar a ser berço de cultura, de poetas, de músicos de primeira qualidade. Temos aqui para exemplificar o maestro Zé Menezes, no Brasil inteiro e no mundo conhecido, que é filho de Jardim. Teve que sair, porque ele é um sujeito da cabeça muito adiante do seu tempo e foi-se embora para o Rio de Janeiro. E, no que diz respeito à agricultura, com essa mudança de governo, o empenho do governo, esses governos passados, recentes, o empenho de se perpetuar no poder, desenvolver a técnica da conquista do voto, imoral e improdutiva, ao invés de dar o emprego ao trabalhador do campo, ele deu a benesse, recebeu dinheiro sem fazer nada, constituindo uma geração de marginais que estão prejudicando tudo, aumentou demais o número de marginais e tudo mais. As leis que mudaram, por exemplo,
o filho do agricultor, do homem do sertão, não pode fazer nada, que é proibido o menor trabalhar. Aí o que é que acontece? Na minha visão, o menor não pode trabalhar remunerado. Isso entrega nenhuma indústria, nenhum um dono de grandes fábricas, não. Mas o menor não pode deixar de fazer a lida de casa, ajudando em casa. E, através desse aspecto, ele aprender a trabalhar, para poder assumir a família, que no futuro ele haverá de constituir. Já que não pode trabalhar diretamente, pelo menos indiretamente. Pois é, e outras mais. Eu sou também horrorizado com a campanha feita, querendo sofisticar o que está ocorrendo em termos de segurança com o país. Então, o que foi? Desarmou o cidadão para armar o bandido. Aí nós ficamos todos vulneráveis a tudo quanto é coisa. E parou a criança de aprender a trabalhar para se tornar bandido também. Todo mundo se tornando. Eu mesmo sou hoje um homem feliz porque consegui que meus filhos se formassem todos e fossem estudar. Nunca um me chamou de oi velho nem de oi bicho. Não é que eu seja diferente de ninguém. Eu fui sorte até demais. Orientei, procurei, mas acredito que todo pai faz o mesmo que eu fiz. Quem é que não quer que seu filho seja bom, bem-sucedido? Então eu vi isso. Vida, né? Mas vejo muitos dos meus amigos o filho tratado como se ele fosse um marginal. Velho, irresponsável, velho, safado. Isso não é assim. Eu tenho uma pena demais de ver o movimento que nós estamos atravessando no momento. E voltando à questão da agricultura, toda a produção do município de Jardim acabou-se. A mão de obra, principalmente, não vamos falar só no aspecto da mão de obra, a política do governo, a política agrária do governo é a mais perversa que eu já pude conhecer. Ela não se baseia no custo da produção, nem na produtividade. Dois itens que interferem no valor da produção. Então, como é que você sobrevive se a política do preço mínimo não funciona e nem está baseada, como disse, no custo da produção, nem na produtividade? Daí nós não temos renda. Já que não podemos, por uma questão de topografia, do solo e tudo mais, mecanizar, e também pelo aspecto do minifundo, que não comporta mais, está difícil para nós. Sr. Chico, é muito importante, eu acredito que foi bastante assim, de utilidade. Agora eu vou deixar os microfones da Rádio Cultura FM, também do jornal, do canal de notícias Imagens e do nosso jornal online, ou aliás, do nosso jornal impresso, que o senhor até lê sempre ele, para as suas considerações finais. As considerações finais são, inicialmente, estimular o senhor para continuar com essa luta de esclarecer, de orientar, de resgatar a cultura. O senhor é empenhado nisso, pode não ter conseguido ambiente financeiro correspondente à sua grandeza, mas eu admiro e estimulo o senhor a continuar, mesmo com essa diversidade. Salários pífios, que não servem absolutamente nada, e o não reconhecimento do seu valor. E dirigir a minha palavra ao país, pedindo à juventude que acredite no milagre da esperança. Só essa saída aí é que pode renovar tudo. Então vamos pensar que ainda temos vez, que o Brasil é o país melhor do mundo em termos de áreas territoriais. A natureza é favorável, é rico em água, tem um subsolo extraordinariamente composto de tudo quanto é minério do maior valor, até o urânio, que pode ser usado na fabricação das matérias atômicas. O urânio é fundamental. O Brasil é composto, especialmente o Nordeste brasileiro, e o Ceará está no meio, com mina de urânio aqui no Ceará, mal explorada e desviada de maneira absurdamente errada. Eu então peço que a juventude acredite no futuro, pense o que é que você tem que fazer para que seu país seja desenvolvido, seja humano, participativo e solidário. É isso aí que eu quero.